Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Solenidade da Anunciação do Senhor. Como nós teríamos coisas para comentar, cenas a descrever, realidades a penetrar. Basta dizer que a igreja, em sua história já secular, contemplou durante tantas e tantas celebrações litúrgicas esta que hoje está diante de cada um de nós, a Anunciação do Senhor. Como tantos santos e santas vão comentar, uma solenidade que é impossível separar dois personagens. Chama-se Anunciação do Senhor. Mas como separar aquela que ouviu o Senhor e disse sim, para que o Senhor fosse Emanuel, Deus conosco? Comemorar a Anunciação do Senhor sem comemorar o objeto da Anunciação, que era justamente falar a quem? A Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Impossível seria. Então hoje, quase que nós temos uma grande dificuldade. Claro, se fosse para começar a explicar todo o plano da encarnação, visto do mais alto, do mais alto, do mais alto, nós teríamos que penetrar de alguma forma, pedindo perdão, reverência, ajoelhando, prosternando a Santíssima Trindade, que decidiu se encarnar. Vamos fazer isto. Os três. Um se encarna. Ai, nossa, que coisa alta. Nós não conseguiríamos penetrar na mente de Deus só por uma permissão do próprio Deus e ainda no lusco-fusco da nossa pobre e pequenina razão. Depois, querer saber como foi a época que Nosso Senhor se encarnou. Está ali, de joelhos. Nós temos aqui um afresco belamente pintado por Fra Angélico. Querer saber ali como é que foi aquela cena. Nossa, seria uma grande ousadia. É verdade que místicas tiveram essa graça. Mas nós vamos tentar, assim, compor a cena. Ai, pobre pincel da natureza humana, pobre tinta da razão. Impossível. Então hoje, o normal seria o que nós vamos fazer daqui a pouco, quando nós vamos rezar o credo. Na parte que se diz que se encarnou, nós todos vamos nos ajoelhar. Isso seria o normal de começar a celebração. Todo mundo de joelhos, passar a missa de joelho, o sermão em silêncio. A missa deveria ter um tal aspecto de grandeza, submissão, humildade, que diríamos, o Senhor se encarnou e habitou entre nós. Amado seja vós,
amado seja vós, Senhora. Essa é a atitude normal. E o que falar aqui? O padre vai dizer, o quê? Para São Leão Magno, Papa, dizer que hoje é o dia em que a grandeza desce à humildade, em que a força suprema ampara a fraqueza, e para dizer que a eternidade se une ao tempo, isso é a festa da Anunciação. Se ele, Papa, vai dizer uma coisa dessa, o que eu vou comentar no dia de hoje? São Bernardo vai tecer comentários em quantidade sobre essa cena de hoje. O que a gente vai dizer? Vai dizer um pio. O que vai se comentar? Mas enquanto era se lido aqui, o padre pensava, já pensou se nós pudéssemos, uma graça assim meio mística, no dia de hoje, pudéssemos abrir um livro, intitulado assim, Memórias de um Arcanjo, e embaixo tivesse escrito assim, As Minhas Promessas, e a gente abrisse, primeira página, um livro dourado, lindíssimo, escrito a ouro, hoje fui criado pelo Altíssimo, meu nome, Gabriel. Nossa, história da alma de São Gabriel. Vamos ver o que aconteceu depois. E nós fôssemos vendo, digamos assim, o diário de um arcanjo, que fosse escrevendo, digamos assim, dia por dia, do que aconteceu, e nós encontrássemos em algum desses dias, para dizer dia, para nós entendermos, essa frase, hoje o Criador me chamou para uma grande missão, que eu já fui criado desde toda a eternidade para ela, mas que hoje me foi anunciado pessoalmente. Gabriel, vem aqui. E Gabriel subisse ao trono da Santíssima Trindade, chegasse lá, fizesse uma profunda reverência, e ali ele ouvisse, hoje é o tempo de você descer à terra e se encontrar com aquela que eu escolhi para ser a minha mãe. Vai e convence-a. Porque queira ou não queira, a missão aqui era bem ousada. Era uma natureza angélica, é verdade. Mas ele tinha que dizer o quê? O checkmate de Deus. A senhora precisa aceitar. Embora a senhora me dirá que é virgem, a senhora precisa aceitar a ser mãe, porque Deus assim o quer. O que Nossa Senhora diria para ele? Ele não sabia. E ele esperando todo esse tempo, com essa missão, e querendo saber, será hoje? Não era hoje. Será amanhã? Não era amanhã. E ele descendo à terra, convivendo com Nossa Senhora, contemplando a grandeza de Nossa Senhora, e se um anjo pudesse pensar, ele diria, Senhor, serei eu mesmo, para poder anunciar isto, vosso, a ela. Sim, sois vós. E nós encontrássemos hoje, digamos assim, naquele dia 25 de março, daquele tempo, daquele ano, e dissesse, hoje devo descer. Já pensou se anjo pudesse ter garganta, queria sentir o coração batendo aqui, e ele sabendo que a corte celeste o contempla. Pai, Espírito Santo, Filho vai se encarnar, todo mundo no céu, os anjos no parapeito do céu olhando para baixo, rezando e contemplando aquele que era a missão que era aquele, Gabriel, força de Deus. E chega um momento que ele se encontra com uma donzela que está rezando o trecho da Escritura, está contemplativa, está recolhida, está serena. Muitos santos, Santo Agostinho que vai dizer isso, ela estava pensando e concebendo como seria o Messias. São Boaventura vai dizer, e ela estava rezando para ser os pés que pudessem correr atrás da mãe do Messias. Que ela pudesse ser as mãos que servissem a mãe do Messias. Que ela pudesse ser os olhos, ter os olhos adequados, santos, para poder contemplar a mãe do Messias. Que ela pudesse ter os joelhos dignos de ajoelhar-se, adorar o Messias nos braços da mãe do Messias. Ela não queria ser a mãe do Messias, ela queria ser escrava da mãe do Messias. E na hora que ela está no auge daquela concepção, daquela imaginação conduzida pela Trindade, aparece o que nós temos hoje na liturgia,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus. E aí nós já vimos a categoria do anunciador e a categoria da criatura que vai receber a anunciação e do objeto da mensagem, para nós termos ideia da categoria do Criador que nós temos. Porque se eu tenho uma missão e quero que essa missão seja bem desenvolvida, seja bem cumprida, eu preparo aquela pessoa desde anos. Por quê? Porque ele tem que sair com êxito daquela missão. Então, podem imaginar o que Deus, entre aspas, esgotou na sua sabedoria divina na hora de criar um arcanjo, que seria o arcanjo da anunciação. Agora, podem imaginar o objeto, a pessoa também que é importante, como Deus também teve arrobos de amor por essa criatura. E qual é o conteúdo? É Ele próprio. Ele envia um arcanjo, Ele é a mensagem, Ele é o criador da portadora da mensagem. Então são coisas que a gente deveria parar aqui, louvado seja nosso Jesus Cristo, salmaria e... Ai, é alto demais, a gente perde o fôlego. E aqui diz, há uma cidade da Galileia chamada Nazaré, um ovinho de cidade, 400 habitantes talvez, um pouquinho mais, era um vilarejo, está ali o quê? O cenário da encarnação, da intervenção de Deus na história, onde o céu vai se ligar à terra, através de quem? De Nossa Senhora. O fiat dela vai criar uma nova relação entre o céu e a terra, assim como faça-se de Eva criou um desastre entre o céu e a terra. Tá bem, ela, nova Eva, vai dizer faça-se. E o que o anjo vai dizer no início da conversa? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Dizer que o Deus está comigo é dizer muita coisa. Se aparecesse para cada um de nós aqui, o arcanjo São Gabriel, dissesse fulano, o Senhor está contigo. Nós vimos aqui o incenso, né? Que está hoje aqui ainda, parecendo perfumar a todos e a tudo. Tá bem, nós respiraríamos esse incenso, o Senhor está comigo. Nossa, sério mesmo, Gabriel? Comigo? Sim, o Senhor está contigo. Pronto, já não era escolhido para ser a mãe de Deus. Ele devia sair, Salmaria, muito obrigado. Próximo, não. Nossa Senhora deve ter sentido aquilo com uma humildade assim. Por que o Senhor está comigo? E ele vai começar a falar tudo aquilo que ele tinha que falar. Dá todos os argumentos. Chega no final, Nossa Senhora vai dizer isso. Como posso ser a mãe do meu Senhor, se no fundo Deus me inspirou a ser virgem? Imagine o raciocínio angélico. Ela me colocou em apuros. Deus talvez não tinha me dito que ia acontecer isso. Ele dá um argumento lógico e histórico, e dá um argumento de autoridade histórico, no tempo. Isabel, tua parenta, já está no 6º mês. Aquela que era considerada estéril, vai ser mãe. Lógico, histórico, no tempo. Ela se convence? Se convence. Mas e o de autoridade? Aí a última frase do arcanjo. Para Deus, nada é impossível. Pronto. Na mente de Nossa Senhora, se conjugou. Tá bem. Ela precisava disso? Não. Mas Deus quis dar essa delicadeza para ela. E lembremos-nos que está a história esperando uma palavra dela. Qual? Faça-se. Aquele mesmo faça-se do início da história do mundo. Quando Deus disse, faça-se o firmamento. E o firmamento se fez. Façam-se as águas, e as águas se fizeram. Faça-se, faça-se, e ali se produziu, ali foi criado. Aqui Maria ecoa aquele faça-se e diz, faça-se a obra de Deus mais uma vez. E ela o que faz? Atrai Deus à terra. E assim como nós gostamos de cumprimentar uma gestante, que nós dizemos, olha fulana, então, ai padre, acontece muito, padre, eu estou grávida, fiquei sabendo hoje. E ali começa uma vida de espera. Um anúncio dado por um padre, ou por um amigo, ou por um doutor ou doutora, nossa, você está grávida. E começa um relacionamento entre mãe e filhos.
Tá bem, acontece no dia de hoje. A partir de hoje, 9 meses, nós vamos dar no Natal, nascimento do menino Jesus. Começou a gestação de Maria. Como é que ela foi anunciada e por quem? Ela foi anunciada por um arcanjo e pelo próprio Deus, que foi o conteúdo dessa mensagem. Então hoje, nós devemos pedir o que a Nossa Senhora? Quase que nós devemos rezar dizendo, minha mãe, é tão grande esse mistério, que eu rezo todos os dias, no meu primeiro mistério gozoso, que eu só tenho uma coisa a vos dizer, eu vos agradeço pelo vosso sim. Tem muita gente que cumprimenta o padre no dia da ordenação, Padre, muito obrigado pelo seu sim. Pois é, nós deveríamos todo dia dizer, Maria, muito obrigado pelo vosso sim, que nos trouxe tão grande Salvador e Redentor. É verdade? É. Nós deveríamos ser como Santo Inácio de Antioquia, que depois de morto, foram resgatar os restos mortais dele, encontraram o coração dele, e gravado no coração um IHS, Iesu Homo Salvatoris. Tá bom, Jesus Salvador dos homens. Tinha tanto amor para o nosso Senhor, que estava escrito no coração carnal dele. Tá bem, quase que nós deveríamos ser assim também. Quando fôssemos morrer, encontrasse o nosso coração, tivesse escrito um M enorme de Maria, com as nossas veias, dizendo que esse foi Marial até dizer chega. Esses deveriam ser nós. Uma vez um fato muito bonito, com isso o padre encerra, um monge, na verdade um soldado, quis ser monge, recebeu uma graça, em certo momento se converteu, bateu na porta de um convento cisterciense, chegou lá e disse, irmão, preciso ser monge, Deus para isso me chama. E claro, o porteiro deixou ele entrar, teve toda uma recepção, um diálogo com o superior, com o abade, em certo momento virou monge. Só que ele tinha uma grande dificuldade, ele não tinha muita inteligência, ele tinha muito bom espírito, muita boa fé, mas não tinha muita piedade, mas não tinha muita inteligência. E tentaram pensar, o que a gente vai dar de função no convento para ele? Carregar da biblioteca? Não dá, ele não vai conseguir. Dar aulas para os outros? Não, acho que não. E foram passando e o superior não sabia o que dar para ele, porque ele tinha uma inteligência muito diminuta. Até que o superior disse, sabe de uma coisa? Eu vou escalar alguém para poder ajudá-lo, ser mestre dele, para ensiná-lo. E foi, escolheu um monge, que por sua vez também não era tão inteligente assim. Escalou. E outro monge, para se ver assim, desfeito logo a obrigação, chegou para esse monge recém-convertido, soldado, e disse, olha, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca pode esquecer. Coisa mais importante da sua vida, o resto vai com o tempo, certo? Para ele poder rapidinho sair, né, da obrigação dele. Disse, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Em tudo que você fizer, diga Ave Maria. Aí ele, Ave Maria, tudo. O que se eu fizer é Ave Maria. Ah, sim, senhor. E ele encantado. Ia lavar louça, Ave Maria. Ia para o jardim, Ave Maria. Ia para a horta, Ave Maria. Ia, Ave Maria, Ave Maria. Ele se encantava. E o outro, está feita a aula já. Um dia, começou a ficar doente. Ficou no leito. Estava agonizando. Últimas palavras dele. Ave Maria. Morreu. Enterraram-no. Passa um mês. No lugar onde enterraram ele, surgem 2 lírios, fechadinhos assim. Certo momento passa o tempo, os 2 se abrem. O que se encontra dentro das pétalas do lírio? Todas as pétalas estavam escrito em letras de ouro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E o monge, que cuidava do jardim, ficou encantado e chamou o abade. Senhor abade, o que aconteceu? E o abade disse, não é possível que esse milagre tenha saído de um terreno tão pagão. É preciso que saia de uma causa muito santa. O que eles fizeram? Começa a cavar, encontra o corpo. Só que eles foram cavando do pé, sem se dar conta, até a cabeça. Quando eles cavaram a cabeça, o que eles encontraram? Que a raiz dos 2 lírios começava na boca do monge. Dali saía a raiz que deu nos 2 lírios. Como seria bonito isso acontecer conosco? Que no dia da nossa morte, milagres acontecessem. Sobretudo, que pudesse alguém vendo o nosso corpo, no nosso túmulo, ver todos os sinais da nossa devoção a Nossa Senhora. Então vamos pedir hoje a Nossa Senhora o quê? A graça de crescer na devoção a ela.
Quando eu pensar que eu já estou no auge, você está ainda faltando muito, peça mais. Quando eu pensar que está no auge, está faltando mais ainda. O que está faltando, Padre? Eu não me contento enquanto ela não reinar nesta terra e eu não vê-la nessa terra olho a olho, face a face. Porque se nosso Senhor disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles, por que essa promessa também não se faz a Nossa Senhora? Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu, Maria, estarei no meio deles. Por isso que hoje nós estamos aqui e ela igualmente. Então vamos agradecer este sim dela e sempre ecoar esse sim nosso em relação a ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.